Em tudo nós somos vitoriosos. Você crê nisso? Amém. Glórias a Deus. Sim, amados, nós somos vitoriosos. Em tudo nós somos vitoriosos. Amém? Em tudo nós somos vitoriosos. Você crê nisso? Amém. Glórias a Deus. Sim, amados, nós somos vitoriosos. Muitas vezes nós olhamos para uma situação, olhamos para outra e concluímos que muitas vezes somos derrotados. Eu não consegui vitória nesse aspecto, não consegui vitória naquele aspecto, a porta não se abre, a bênção não vem, enfim, e as pessoas erroneamente concluem que a bênção de Deus não está com eles. Mas quando nós olhamos a palavra do Eterno, olhamos para a palavra de Deus, nós vamos ver, irmãos, que nós somos vitoriosos, porque é o Senhor que nos dá a vitória que nós precisamos, é o cuidado de Deus que está sobre a nossa vida. E é preciso entendermos isso e tomarmos posse dessa palavra e vivermos como vitoriosos todos os dias da nossa vida. Ao amanhecer, que tenhas a ideia que será mais um dia de vitória. Amém? Ao dormir, que tenhas a ideia que terás uma noite de vitória, porque o Senhor é aquele que cuida de nós a cada instante, a cada minuto, a cada segundo da nossa vida. E nós vamos meditar num texto do apóstolo Paulo que encontra-se em 2 Coríntios capítulo 4, a partir do versículo 8 até o 18. Nos diz a palavra: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo, porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito: eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Sabendo que aquele que ressuscitou ao Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graça por meio de muitos, para a glória de Deus. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, as que não se veem são eternas. Amém, amados? Pai amado, eu quero clamar que Tu venhas falar conosco nessa noite. Nos dá a revelação da palavra, Senhor, e que saiamos daqui edificados para a Tua honra e para a Tua glória. Oh Deus, trabalha nosso coração, Senhor, e usa-nos como instrumento para a Tua honra e para a Tua glória. É que eu te peço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Aleluias. Irmãos, no versículo 16, o apóstolo Paulo, escrevendo a Corinto, a igreja de Corinto, isso lá pelo ano 57 depois de Cristo, ele afirma: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Amém, amados? Irmãos, nós somos vitoriosos. O Senhor nos deu uma vitória que já nos pertence desde o dia que nós o recebemos como Senhor e Salvador. Vale ressaltar, amados, que a nossa vida até então, ela estava sob o controle das trevas, estávamos afastados do Senhor, éramos naturalmente derrotados, mas o dia que nós encontramos com Cristo Jesus, o dia que Ele nos alcançou, que a Sua mão estendeu-se sobre a nossa vida, que o sangue de Cristo Jesus derramado na cruz alcançou-nos, lavando-nos de todos os pecados, nós fomos feitos em novas criaturas para a honra e para a glória de
nosso Senhor e Salvador Jesus. E algo novo Ele nos deu, irmãos. Ele nos deu um coração forte, um coração corajoso, um coração disposto, um coração que não para, um coração que tem prazer em estar na sua presença, um coração, amados, não movido pelo desânimo, mas movido pelo ânimo que nos é dado pelo Espírito Santo de Deus, porque é o óleo do Espírito que é derramado sobre a nossa cabeça, amados, e quem nos impulsiona é o Espírito Santo de Deus, quem nos envia é o Espírito Santo de Deus, quem nos leva a falar do amor de Deus é o Espírito Santo, quem nos leva a viver uma vida de santidade é o Espírito Santo. Somos movidos pelo Espírito Santo do Senhor. E nesse versículo 16, queridos, o apóstolo fala para o povo de Corinto que eles não desanimavam. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova a cada dia. Essa é a verdade do eterno. Podemos, amados, ter uma vida difícil, uma vida complicada, mas quando estamos na presença do Todo-Poderoso, Ele nos anima, Ele nos fortalece. Podemos sofrer, sim, sofrer no corpo, o velho homem, o homem exterior se corrompa. Podemos passar por provações, por dificuldades, mas é o Espírito Santo de Deus que nos mantém de pé, que nos mantém animados, que nos dá forças para seguirmos em frente. Igreja, nós não podemos perder essas verdades de vista jamais na nossa caminhada. E se porventura você está desanimado com a vida, desanimado com tudo, oh misericórdia, não permita que esse sentimento encontre lugar no teu coração. Não permita, irmãos, porque o que deve ocupar o nosso coração é o Espírito Santo de Deus, é o Espírito Santo de Deus. A este devemos acolher e, na verdade, preparar lugar para Ele na nossa vida. Oh, glórias ao nome santo de Deus. Irmãos, em todas as coisas somos vitoriosos, porque a nossa vitória não vem da força do nosso braço, dos nossos músculos. A nossa vitória, ela vem de Deus para a nossa vida. Aleluias! Glórias ao nome santo de Deus. Nesta carta ao povo de Corinto, o apóstolo Paulo cita as provações pelas quais ele passou para que o evangelho ali chegasse. Ele cita as provações, ele fala das dificuldades da sua vida, ele fala dos problemas, ele fala que ele é humano. O apóstolo Paulo diz, em outras palavras, eu sou homem, eu sou humano, eu sou igual a vocês, mas eu não paro, eu não desisto, porque quem me envia, porque quem me sustém é o Espírito de Deus. E quando nós abrimos a Bíblia, no versículo 8, ouça só, em tudo somos atribulados. Em tudo somos atribulados. Ouça, em tudo somos atribulados. Parece os dias atuais? Parece, não é verdade? Quantas tribulações passamos? É as dificuldades do dia a dia, quem trabalha no campo, a seca, a saúde, enfim, vai por aí. Somos atribulados, porém, ouça, porém não angustiados. As tribulações dessa terra, amados, as tribulações dessa terra não são fortes o suficiente para nos jogar no chão, não são fortes o suficiente para nos fazer desistir da caminhada. As tribulações dessa terra não são nada se estivermos amparados no Senhor, seguros no Senhor, haja vista que somos em tudo vitoriosos. Oh, glórias! E diz ainda, amados, perplexo, porém não desanimados. O desânimo não faz parte do povo de Deus. O desânimo é uma palavra que foi riscada em definitivo da nossa vida. O povo do Senhor, ele é animado, ele é um povo disposto, é um povo pronto para servir, é um povo pronto. Haja vista que são soldados, e os soldados estão sempre em prontidão. Amém? Soou a sirene, eles estão ali prontos para a luta, para a honra e para a glória do Todo-Poderoso. E Paulo continua dizendo, perseguidos, ouça, perseguidos, porém não desamparados. Não desamparados. Amados, jamais vi um justo desamparado. Se você é justo, se você tem o Espírito Santo na tua vida, se Deus habita no teu coração, passarás por momentos difíceis, sim. O apóstolo Paulo também passou por eles e era um homem cheio do Espírito Santo do Eterno. No entanto, ele não era desamparado.
Ele não era desamparado. Eu tenho observado a minha vida, amados, como Deus tem me amparado, como o Senhor tem sido o amparo na minha existência, e eu glorifico ao Todo-Poderoso, porque eu sei que o Senhor é aquele que estende o seu braço para nos enfiar, para nos empurrar, para seguirmos em frente. Outro aspecto interessante, e se fosse eu não colocaria na minha biografia, porém Paulo fez questão de citar, glórias a Deus por isso, porque nós aprendemos nessas coisas. Ele diz, abatidos, porém não destruídos. Ouça, o apóstolo Paulo diz, olha amados, eu passo por momentos, por dias nos quais eu estou abatido. Estou abatido. Os amados sabem o que significa abatido? Assim, meio para baixo. Nesse coloquial aí, assim, tem dia que eu estou meio para baixo. Mas, jamais destruído. Jamais destruído. Ou seja, amados, haverá dias em que nós estaremos um pouco mais para baixo. Talvez assim, pensativo, abrindo portas para que pensamentos povoem a nossa cabeça. Mas é preciso cuidado para que isto não venha nos destruir. Para que isso não venha nos destruir. Nós somos humanos, chega as preocupações, chega o estresse, chega as dificuldades, e isso gera em nós momentos em que talvez a tristeza encontre lugar no coração, mas nós não podemos cultivar esses sentimentos, porque o Senhor quer nos abençoar, Ele quer que estejamos de pé, Ele quer que sigamos em frente, e o apóstolo Paulo, amados, ele tinha todos os motivos da terra, para estar lá no cantinho, lá, triste, com a cabeça entre as pernas, reclamando de tudo, reclamando do Senhor, reclamando de todas as coisas, ele tinha motivo para isso, mas o que envolvia a sua vida era maior do que os motivos que ele tinha. E é isso que você precisa entender. O que envolve a tua vida são maiores do que todos os motivos que você tem para estar triste, abatido, destruído. Ele tinha o Espírito Santo de Deus, o chamado de Deus, o comissionamento do Senhor. E isso é mais importante na vida de qualquer ser humano, na vida de qualquer homem, amados. E ele tinha isso na vida. Ele poderia pensar, eu deixei minha casa, deixei meus bens, eu deixei a vida boa, confortável que eu tinha, eu deixei meu status, eu era uma pessoa bem aceita na sociedade, eu era uma pessoa reconhecida pelas autoridades, hoje estou aqui servindo a Jesus. Ele poderia lastimar-se por isso, mas são escolhas que nós precisamos fazer. Ou você está de bem com este mundo, ou você não está de bem com o Senhor. Ou você está de bem com este mundo. E se você estiver de bem com esse mundo, longe do Senhor com certeza está. Mas quando nós estamos com Deus, igreja, quando o Espírito Santo de Deus habita o nosso coração, nós somos fortalecidos e levados a andar sem parar. Porque a vitória do eterno está na nossa existência. Amém? E ele continua dizendo no versículo 11, porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Oh, glórias! É isso aí, igreja. É isso que Deus quer, é isso que Paulo entendeu, e foi isso que Paulo viveu. Ele diz, porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus. Oh, glórias! Entregues à morte por causa de Jesus. Irmãos, não valorize as derrotas que chegam. Não valorize as situações difíceis que aparecem. Não valorizem aquilo que não procede do Senhor. Mas deixe de lado e siga em frente. Essas dificuldades, esses problemas, impossível estarmos isentos deles, impossível sermos isentos, haja vista que estamos nessa terra e sujeitos a uma série de situações complicadas. No entanto, quando nós estamos com Cristo Jesus, nada pode nos parar, e na verdade é preciso buscá-lo para que a glória do Senhor manifeste-se sobre a nossa carne, sobre a nossa vida. Amém, queridos? Mas o apóstolo Paulo continua falando à igreja de Corinto. Ele não parou aí, ele continua doutrinando a igreja, ensinando aquele povo, ele continua orientando aquela igreja e diz ainda, no versículo 12, de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Ouça, de modo que em nós impera a morte.
ele como sacerdote, ele como apóstolo, ele estava sujeito a todas as dificuldades daqueles que pregam o evangelho. Estava sujeito às prisões, sujeito às perseguições, sujeito até à morte, até a própria morte. No entanto, irmãos, ele não estava preocupado com isso, mas sim preocupado com a vida que era gerada através de Cristo Jesus, através da palavra, através do verbo. E isso que é importante, amados. Quando o apóstolo pregava a palavra, gerações eram transformadas, vidas eram transformadas, almas deixavam o paganismo e aceitavam os princípios do Senhor e vivia segundo a vontade de Deus. E era esta a motivação da sua vida, porque para ele o mais importante era testemunhar daquilo que ele viveu após a sua salvação, nos momentos com Cristo Jesus. E ele entendia, irmãos, que não havia nada mais importante e que valia a pena passar por todas as dificuldades, por todas as circunstâncias difíceis, para que vidas fossem geradas para a honra e para a glória de nosso Senhor e Salvador Jesus. Isso é um exemplo para nós, irmãos. É um exemplo para nós. Nós temos que pagar um preço. Em outras palavras, o apóstolo Paulo estava pagando o preço para que vidas fossem salvas. Nós precisamos pagar um preço para que vidas sejam alcançadas. E nós, amados, estamos preocupados com tudo nessa vida, mas muitas vezes nós não temos a preocupação com o nosso próximo. Nós afirmamos, eu amo Jesus, amo também ao meu próximo. No entanto, nós não falamos de Cristo Jesus para o próximo, nós não testemunhamos de Cristo ao próximo, nós não vamos até Ele para levar a palavra, nós não vamos, amados, porque nós estamos confortavelmente na nossa zona de conforto, zona de segurança, e dela não queremos abrir mãos. É preciso, igreja, abraçar o Senhor Jesus, para que em todas as coisas sejamos vitoriosos em Cristo, sejamos vitoriosos. Oh, glórias! Amados, pregar o evangelho em nossos dias, ele é fácil. Talvez os resultados não sejam muito visíveis. Hoje vivemos dias muito complicados. Dias em que a religiosidade tem envolvido a vida das pessoas, dias nos quais as pessoas são espiritualizadas, todos no Brasil conhecem a Cristo Jesus. Você pode perguntar a qualquer pessoa quem é Jesus, eles vão te falar, Jesus é o Filho de Deus, é o cara que morreu na cruz, ponto final. Todos sabem disso. E isso, irmãos, gera na vida das pessoas uma falsa sensação de salvação. Uma falsa sensação de salvação. Naqueles dias, diz o apóstolo Paulo, era diferente. Ele era perseguido, era preso, ele era muitas vezes chicoteado, apedrejado. As perseguições eram contínuas na vida dele, era uma espécie de rotina. As perseguições eram diárias, mas quando ele chegava numa cidade e falava do amor de Cristo Jesus, também não era tão fácil, Era difícil. Porque as pessoas tinham em mente que os seus deuses eram o mais importante. Que Deus é esse? Deus novo? Naquela época, irmãos, o paganismo tinha milhares de deuses. Não apenas um Deus como nós conhecemos, mas milhares deles. E naquela região havia muitos deuses. Não era fácil pregar o evangelho, mas o apóstolo Paulo não se deixou abater pelas dificuldades, não se deixou abater pelos problemas, não se deixou abater pelo povo que era duro, pelo povo que era ruim. Não se deixou, amados, porque ele sabia que era o Espírito Santo de Deus que fazia a obra, é o Espírito Santo de Deus que trabalha o coração, e é esse sentimento que nós precisamos ter hoje, irmãos. Não está fácil pregar o evangelho hoje também. Todo mundo se acha salvo. Se você perguntar às pessoas, você vai para o céu? Dificilmente alguém diz que não vai. Porque a sensação de salvo está por aí. Ou seja, naquele tempo do apóstolo Paulo, não conheciam a Cristo Jesus. Hoje, conhece a Jesus, mas conhece um Jesus falso. Um Jesus que não é esse que está na palavra. Um Jesus que é uma imitação barata do nosso Senhor e Salvador Jesus. Mas eu quero afirmar, irmãos, que nada disso muda a nossa obrigação em testemunhar do amor de Cristo Jesus.
Em nada estamos isentos, em nada estamos isentos da responsabilidade de falar do amor de Cristo, de levar a palavra de Deus para as pessoas e de cultivarmos uma vida saudável, uma vida cheia do Espírito Santo, de buscarmos os dons do Espírito Santo, buscarmos o batismo no Espírito Santo, o enchimento no Espírito Santo, para que sejamos, irmãos, tochas vivas que andem por aí, falando do amor de Cristo Jesus, testemunhando com poder e autoridade a respeito de nosso Senhor e Salvador. Amém, igreja? Glórias a Deus por isso, irmãos. E o apóstolo Paulo, ele vivenciou todas essas coisas, amados. Foi um homem que teve uma vida marcada pelas dificuldades, pelos problemas, mas foi um homem vencedor, vitorioso em todas as suas ações. E certamente, amados, amado pelo Pai eterno. Ele tinha sobre a sua vida a mão do Senhor. A mão de Deus era para com ele. E mesmo tendo a mão de Deus sobre a sua vida, veja quantos problemas, quantas dificuldades. Com isso, queridos, eu quero chamar a vossa atenção para que não ache que o fato de você frequentar a igreja ou de ser servo do Todo-Poderoso te isentará das dificuldades e dos problemas. Não é bem dessa forma. Nós estamos sujeitos a todas essas dificuldades, mas o que deve mover no nosso coração é o Espírito Santo de Deus, é o fogo do Espírito, é o fogo que nos dá força, que nos dá condições, que nos impulsiona a andar, é o fogo do Espírito Santo, amados, que move, que trabalha a nossa vida e coloca em nosso coração amor pela obra e o dever de testemunharmos de Cristo Jesus, onde quer que nós estejamos. Nós não podemos parar, igreja, nós não podemos parar. No versículo 17, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque os que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Esse homem não tinha os olhos no próprio homem. O apóstolo Paulo não olhava a situação do dia a dia. Ele não olhava se o povo era difícil, se o povo era complicado. Ele não olhava a dificuldade, a rejeição que as pessoas tinham à palavra. Não era que Paulo pregava e todo mundo aceitava, não era dessa forma. Há poucos aceitavam a mensagem do apóstolo. E nós vemos que o apóstolo Paulo, ele não parava, mas ele tinha prazer em testemunhar de Cristo Jesus, porque o seu coração não era movido por interesses nessa terra. Quem movia o coração do apóstolo Paulo era o Espírito de Deus. Quem deve mover o nosso coração, irmãos, é o Espírito Santo do Senhor. Quem deve trazê-los a este lugar é o amor ao Senhor. Quem deve levá-los a pregar o Evangelho é o amor a Deus. Quem coloca a palavra na tua boca é o Espírito Santo que te enche de poder e de autoridade. E era esta verdade que o apóstolo Paulo fala no versículo 17, quando ele diz: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós peso de glória acima de toda comparação. Ele sabia, irmãos, que as tribulações estavam presentes, que as dificuldades vinham, no entanto, que aquilo redundaria numa salvação, num momento especial e eterno com o Criador. Ele entendia, irmãos, que aquilo era nada em relação àquilo que Deus tinha reservado, que Deus tinha para ele, que Deus tinha para a sua vida. E é nisso, queridos, que nós precisamos colocar o nosso coração, colocar o nosso coração à disposição do Senhor. E preparar-nos para vermos a glória do Eterno, para vermos o poder do Senhor. Mas Ele ainda nos ensina, não atentando nós nas coisas que se veem. Ouça, nós não podemos, amados, olhar para as situações que nos envolvem. Nós não podemos olhar para as situações dessa terra. Nós não podemos olhar para as dificuldades dessa terra. O apóstolo Paulo, se fosse olhar para as dificuldades do dia a dia, certamente teria desistido na primeira provação. Na primeira vez que tentaram matá-lo, ele teria desistido. Mas ele fala, irmãos, não atentando nós nas coisas que se veem. Não permita, irmãos, que as coisas que você visualize, que você sente, que envolve a tua vida, seja suficientemente forte para te fazer desistir, mas que você possa olhar para aquilo que não se vê,
E aquilo que você não vê é o poder de Deus, é o mover do Espírito Santo, é a presença do Eterno. É para essas coisas que nós devemos estar com nossos olhos voltados, com a nossa atenção voltada à igreja. Se você olhar para os problemas, certamente você vai desistir. Mas se você olhar para o Todo-Poderoso, para aquele que você não enxerga, para aquele que você não vê, você continuará, você seguirá em frente. Você será movido pelo Espírito Santo de Deus e Ele te usará poderosamente. Para quem tens olhado, igreja? Para o que tens olhado? Tens olhado para o homem? Tens olhado para as dificuldades? Tens olhado para aquilo que esse mundo tem a oferecer? Quando nós passamos a olhar para essas coisas, nós vamos morrer, porque nós não teremos condições de ficar de pé. Porque a nossa força vem do alto, vem do Senhor. A nossa força é dada pelo Espírito Santo de Deus. É Ele que nos edifica, é Ele que nos coloca de pé. E é nele que nós somos vitoriosos. É no Espírito de Deus que nós somos vitoriosos. Irmãos, uma das grandes causas que fazem muitos perderem a comunhão com o Todo-Poderoso é a falta da busca, a ausência da busca da presença de Deus. Quando o homem não lê a Bíblia, não ora, não jejua, nem mesmo a igreja quer vir, é impossível que ele tenha comunhão com o Senhor, irmãos. É impossível. É impossível que você tenha uma vida vitoriosa, é impossível que você tenha uma vida cheia do Espírito Santo, é impossível que você seja um homem ou uma mulher usada pelo Todo-Poderoso, se você não tiver uma comunhão, se você não tiver uma vida aos pés de Cristo, uma vida que te leva a ter prazer naquilo que é do Senhor. Prazer naquilo que é do Senhor. Irmãos, o apóstolo Paulo tinha prazer naquilo que era de Deus. Ele tinha o livre-arbítrio, também poderia escolher. Se ele quisesse desistir, ele teria desistido. Nós, muitas vezes, temos visto pessoas desistirem da caminhada. Desistiram da caminhada. E olha que as provações pelas quais passam são infinitamente menores do que as provações pelas quais passou o apóstolo. Mesmo assim, desistem da caminhada. Ah, mas é o peso, é a dificuldade. Ah, porque eu não me aguento. Ah, por isso ou por aquilo. Não, amados, é porque abraçou o pecado. É porque abraçou este mundo. É porque abraçou o inimigo de nossas almas. É porque não quer viver o Espírito Santo de Deus. Não deseja pagar o preço. Não deseja pagar o preço. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Perplexos, porém não desanimados. Perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. O segredo, levando sobre o corpo o morrer de Jesus. O morrer de Jesus, igreja, é deixar o pecado. É deixar as práticas ruins, é deixar aquilo que o Senhor não concorda. O morrer de Jesus, o morrer, amados, o morrer de Jesus é abraçar aquilo que Ele quer para a nossa vida. E quando nós assim fazemos, irmãos, nós vamos ver que a glória do Senhor há de manifestar-se na nossa alma, na nossa existência, e seremos completos, Amém? E seremos completos. Irmãos, nós como sacerdotes, algumas pessoas nos veem como super crentes. Oh, glória, isso é bom? Isso é bom. Nos veem como, sei lá, um monte de coisas assim, estranhas. Um monte de coisas estranhas. É como se fôssemos especiais. Nós não temos problemas. Nossa casa não é arrombada, não precisamos colocar gasolina no carro, não precisamos ir no supermercado fazer feira, não temos enfermidades. As pessoas acham que o sacerdócio não passa pelas dificuldades que elas passam. Mas nós passamos pelas mesmas dificuldades. E o apóstolo Paulo fala de uma forma muito clara exatamente isso.
que ele passava pelas mesmas dificuldades que eram comuns aos demais. Outro aspecto interessante, queridos, é que o sacerdócio não tem para quem recorrer. Para quem você vai pedir conselho? Se eu chego para alguém de vocês e falo, olha, minha vida está desse jeito, o que é que eu faço? Aí você vai olhar, esse pastor está com nada. Ô pastor, olha só. Não é dessa forma? Gente, o segredo da nossa vitória, porque nós que vivemos somos entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne. Esse é o segredo, igreja. Mas só que esse segredo não é apenas para aqueles que estão na frente, é para cada um de vocês que são sacerdotes. No entanto, amados, nós temos visto que muitos que são aqui sacerdotes são dependentes de outros. Dependentes. Nós precisamos ser dependentes do Espírito Santo de Deus, igreja. Dependentes do poder do Senhor. Dependentes da glória do Todo-Poderoso. E quando nós colocamos a nossa vida como Paulo colocou, nós vamos ver a glória do Senhor, igreja. Mas é preciso, amados, abrir mão do pecado. E nós procuramos no nosso dia a dia, como sacerdotes, abrir mão do pecado. Temos que pagar o preço, porque não é fácil você ter uma palavra para trazer à igreja, muitas vezes 3 vezes por semana. Não é fácil, gente. Mas é o Espírito Santo que tira o fardo e nos dá o prazer. Amém? Tira o fardo e nos dá o prazer. Eu já conversei com pastores amados e o grande problema do pastor era a mensagem de domingo. Aí ele terminava o culto de domingo, ele já começava a pensar na mensagem do próximo domingo. O que é que eu vou falar no próximo domingo? O que é que eu vou falar? E aquilo atormenta o camarada, porque ele tem que ter cuidado para ter uma palavra nova no próximo domingo. Isso é quando nós olhamos as coisas dos céus com os olhos da terra. Quando você olha dessa forma, aí você lembra do culto de quarta-feira que será um fardo, porque você tem que ministrar. Você lembra do domingo, misericórdia, domingo está chegando, e aí o que eu vou falar domingo? Irmãos, se nós não tivermos o Espírito Santo de Deus, ou seja, que vivemos sempre entregues à morte por causa de Jesus, se nós não vivermos assim, tudo isso será um fardo muito pesado na vida da gente. Amém? É preciso cuidado, queridos, para que o nosso coração esteja sempre à presença do Espírito. Porque quando nós temos um coração na presença do Espírito Santo, a nossa preocupação será em servir ao Senhor, e não naquilo que vamos falar. A preocupação do servo de Deus, igreja, não deve ser com a palavra, mas sim com a sua vida, irmãos. Com a vida. Eu sei que eu não tenho uma boa oratória, que eu não sou um ótimo pregador, sou mediano para baixo. Mas eu não me preocupo com aquilo que eu vou falar, eu apenas coloco na mão do Senhor. E o Espírito Santo dá-nos a palavra. Dá-nos a palavra. A palavra de hoje, o Senhor me deu hoje às 4 da tarde. Estava eu preocupado? Não, não estava. Porque eu sei que o Senhor há de dar a palavra. Talvez não é aquilo que o povo quer. Porque muitos querem chorar com a palavra, muitos querem sentir o coração bater mais forte, muitos querem ter uma experiência um tanto sobrenatural com aquilo que o pastor fala, ou muitos querem rir, só rir o culto todo. Eu não tenho esse chamado. Eu não tenho esse chamado. Meu chamado é para falar a palavra de Deus. Palavra de Deus. É testemunhar daquilo que Deus pode fazer e ensiná-los para seguir a caminhada. Um dia o Senhor usou alguém e falou que eu era mestre. E eu tenho prazer em ensinar a palavra do Senhor. Porque esta palavra leva-nos para os céus. Amém? Não serão as lágrimas que correrão dos vossos olhos. Porque eu trouxe uma palavra que os emocionou, que vai levá-los para os céus. Não, não é. Não é fazê-los sorrir,
Como tem pastores por aí que faz o cara sorrir do início da palavra até o final. Parece um circo. Às vezes eu me pergunto, e o Espírito Santo está nessa causa? Porque ele diz que é melhor você ir no velório onde você pode olhar o sofrimento e pensar na vida, do que você ir numa festa onde você esquece do sofrimento. E tem muitos que sorriam o culto todo e esqueceram de Cristo Jesus. Esqueceram de Cristo Jesus. É preciso muito cuidado, amados. Esse tipo de pregação faz sucesso. A pregação que faz o cara pular da cadeira faz sucesso. Mas a pregação de Jesus é aquela que quando ele olhou para trás tinha apenas 12, porque os outros tinham andado no pé. Não aguentaram ouvir a palavra. Essa é a pregação de Jesus. Essa é a pregação do apóstolo Paulo. Essa é a pregação dessa igreja para a honra e para a glória do Senhor. Amém? Queridos, que nós possamos estar atentos, porque em tudo somos vitoriosos em Cristo Jesus. Mas a vitória só vem quando nós observamos o ensinamento do apóstolo Paulo, que corajosamente disse: sede meus imitadores. O apóstolo Paulo corajosamente disse: sede meus imitadores. Sejamos imitadores do Senhor. Amém? E seremos fortes, seremos vitoriosos. Em tudo seremos vitoriosos. E no dia eterno vamos ter a vitória final lá nos céus. E vai ser bom demais. Oh, glórias! Ei, não vai ter nem trabalho. Vai ser bom, estava no céu. Aleluias! Glórias a Deus. Vamos orar. Pai de amor, eu quero clamar que Tu venhas, meu Deus, mover em cada coração nessa noite. Despertando-nos, ó Deus, para uma vida de compromisso contigo, de uma vida, Senhor, aos Teus pés. Que nós possamos Te amar, meu Deus, por aquilo que Tu és. Pela Tua palavra, Senhor, pela Tua verdade. Movidos pelo Espírito Santo de Deus. Porque nós temos a convicção que somos mais que vitoriosos em Ti, Senhor. A vitória está em Ti, a vitória nos pertence, porque Tu veio para nos dar a vitória sobre a morte. A Ti, Senhor, seja toda a honra e toda a glória. Leva-nos, Pai, a cada dia buscá-lo e a estar na Tua presença e fazer aquilo que Tu queres para a Tua honra e para a Tua glória. Aleluias. Amém, Senhor. Amém, amados. Ame o Senhor. Busque o Senhor. Viva o Senhor. Sejam do Senhor. E verão a glória do Todo-Poderoso resplandecer sobre a vossa vida. E serão cheios do Espírito Santo e usados poderosamente pelo Mestre. Busque isso, almeje isso e queiram isso para vossas vidas, em nome de Jesus. Vivos, vivo o nosso Deus. Vivos, vivo o nosso Deus. Mensagem número 697.